Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui para a gente continuar a nossa jornada espiritual, tá, pessoal? A nossa jornada de autoconhecimento também, né? Precisamos estar nessa jornada e estar observando todas as coisas, tá? Nosso pensamento, nossa emoção, nosso sentimento. O que é que a gente está, o que é que estamos sentindo, o que é que estamos produzindo de energia aqui nessa realidade? Por quê? Você sabe, né, pessoal? Quem tem estudado aqui comigo desde o princípio sabe que pensamento, emoção, sentimento, né, comportamento são energia que a gente está gerando aqui nessa realidade. Você sabe, né? Quem estuda comigo sabe isso. Então, por isso que a gente tem que ver o que é que está acontecendo. Como está você, pessoal? Vocês estão bem? Como é que está seu pensamento, seu comportamento, né? Porque se isso entrar no descontrole, né, pessoal? Como algumas pessoas que antes de conhecer meu canal vieram para aqui, ela estava nessa vibração, nesse pensamento. Então, estava com ansiedade, estava dando ansiedade, né? Tem uma que estavam tão agitada, tem outras que estavam já quase entrando em depressão, tá, pessoal? E graças a Deus e à espiritualidade, né? Vocês chegaram no meu canal e começaram a se fortalecer. Então, essas vibrações, esses pensamentos que era gerado aí, né, por seu campo mental, você começou a equilibrar e começou a melhorar a sua vida. Então, é para isso, tá? O canal é para isso, é para despertar a consciência, para você perceber o que é que você está fazendo, o que é que está acontecendo, né? Porque o mundo está aí, tá? Não para as coisas. Como é que isso vai mexer com você? Como é que você vai lidar com essa situação? Então, você tem que ter esse equilíbrio. Então, com a ajuda de Deus, da espiritualidade, né? Da conexão, a gente vai começar a trabalhar esses processos na gente. Você lembra de ontem que eu falei sobre a integridade espiritual? O trabalho é na gente. É o trabalho na gente, tá? Porque se a gente melhorar nosso pensamento, nossa emoção, nosso comportamento, a gente melhorar, pessoal, a gente vai vibrar para o ambiente melhor. A gente vai se tornar uma pessoa melhor, mais espiritualizada, sabe? Mesmo com a dificuldade aqui, a gente não vai deixar, não, vai dar tudo certo. Sempre as pessoas vão ver que você tem uma força a mais, tá, pessoal? É isso, tá? Eu estou dando essa introdução, mas antes de começar aqui o nosso estudo, tá, pessoal? Agradecer a vocês aí. Tá aumentando, tá, pessoal? Eu não sei se isso é bom ou ruim. Tá aumentando aí as pessoas que estão inscritos no meu canal, tá? De um lado vai ser bom, mas eu sei que não vai ser totalmente bom, tá, pessoal? Quando aumenta o negócio, aumenta também os olhos das pessoas, tá? Ainda mais aqui nessa realidade, né? Onde há uma competição, né, pessoal? Então, mas vai ser um lado bom que tem muitas pessoas que estão precisando ouvir isso, né? E é por isso que eu coloquei minhas caras aqui no canal aqui, abri o canal, tá? Sem nenhuma mistura com nenhum grupo religioso, tá? Para que vocês percebam que espiritualidade não tem nada a ver com esses grupos que estão aí, tá? Não tem nada, todos os grupos aí, não tem nada a ver. Espiritualidade é outra coisa. Então, eu por isso que fiz isso, tá? Abri meu canal, tá? Porque se eu me afiliasse a qualquer grupo aí, não vou dizer nomes, tá?
qualquer um. Eu tinha que seguir ali aquele pensamento, aquela doutrina, que não sei o quê, mas a gente não tem que seguir. A gente tem que seguir a lei espiritual de Deus que está no nosso ser, pessoal. Esse que a gente tem que seguir, tá? E a espiritualidade, ele vai dando como você tem que se comportar, tá? Graças a Deus, tem escrito ainda aí dos apóstolos de Cristo, que estão nos ensinando a como lidar com cada situação, tá? Que a gente encontra aqui. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, tá? Vocês que se inscreveram. Seja bem-vindo aí, tá, pessoal? E espero que continue firme, tá? Essa jornada da nossa consciência, de autoconhecimento, não é uma jornada fácil, mas é o processo que a gente tem que passar aqui, tá? É só a gente entender isso, que é um processo que a gente tem que passar, tá? Vai ser fácil, pessoal? Não, tá, pessoal? Eu não vou enganar vocês como alguns estão enganando. O processo aqui não é fácil, tá? Mas é o nosso caminho. Se você é chamado, sente desejo dessas coisas espirituais, de ouvir essas coisas espirituais, é porque a espiritualidade está chamando você. Entende? Então, e vamos entrar nesse chamado e trabalhar o nosso autoconhecimento. Tá bom, pessoal? Por que eu estou dando essa introdução toda aqui? Vou tomar um gole de chá aqui para a gente começar o nosso estudo, né, pessoal? Por que eu estou dando essa introdução? Porque meu tema de hoje, né, que eu recebi essa intuição de falar sobre isso, porque eu falei ontem sobre integridade, né? E tem a ver com isso aqui, ó, tá? Com esse tema que eu vou falar hoje, tá? Qual é o tema que a gente vai falar hoje? O que é a jornada de autoconhecimento? Então, o que é isso, pessoal? Jornada de autoconhecimento. E como entramos nesse processo cadê? De descoberta. Porque o autoconhecimento é um processo de autodescoberta, né, pessoal? Quem que está se descobrindo? A nossa consciência, tá? Tem pessoas que não sabem que ela é a consciência. Ela está atrelada ao ego, então ela tá achando que ela é o ego. Ela é essa pessoa. Tem pessoa nem acredita que tem alma e tem espírito. Tem pessoas aqui mesmo, parece que é sem alma, né? Pelas coisas que estão fazendo. Mas não. Eles têm alma, mas estão desconectados da alma, da essência divina deles. Simplesmente isso, mas eles têm alma. E a alma deles estão se apagando pela a frequência, a maneira que ele vai vivendo. Ele não cuidando dos pensamentos, das emoções, do comportamento, né? É incentivado aqui pela Matrix. Então, tudo isso colabora para que essa alma, tá, pessoal? Fique desalmado. Por isso que diz assim, tem pessoas que é desalmada. Tá, pessoal? Minha nossa. Mas é isso, tá, pessoal? Então, a gente precisa... o que é essa jornada de autoconhecimento? E como entramos nesse processo? Como é que a gente entra, pessoal? É através do despertar da consciência. Por quê? O autoconhecimento é o quê? É a sua consciência perceber que você não é o pensamento, não é o corpo, não é a sua emoção, é sua consciência perceber isso. E perceber que você é a consciência e você está separado disso e que você pode controlar isso. Tá? Tem pessoas que nem sabem, pessoal. Então,
quando vem pensamento, emoção, mistura tudo, ela tá achando que tudo aquilo é dela. E o descontrole, tá? Vai levar ela a um processo de, como é que se diz? De desequilíbrio, né? Por isso que o autoconhecimento é para levar a gente ao equilíbrio. E isso precisa tomar consciência. Se você não tem consciência, por isso que as coisas que eu falo aqui, se começar a tocar na sua alma, quando você começar a pensar, é que você está tomando consciência. Tá? O vídeo de ontem foi para a gente tomar consciência, né? Então, o de hoje não vai ser diferente. Ai, pessoal, não é fácil, mas é isso, é a nossa jornada aqui. A gente precisa tomar conta, porque as coisas não são fáceis, tá, pessoal? Você vê como a dificuldade aumenta, e ela aumenta bastante para a gente que somos espiritual, né? Espiritualista, uma pessoa que está cuidando desses processos que é não visível aos olhos da gente, né? A gente está cuidando desses processos invisíveis, né? Aos nossos olhos. Mas é a parte da gente, do ser humano, né? A gente não cuida do corpo, a gente cuida do corpo, então tem que cuidar da mente, né? O campo mental, o campo emocional e o campo espiritual. A gente tem que cuidar desses campos, tá, pessoal? Não é só do corpo, tá? Então, pessoal, a primeira pergunta é: o que é a jornada de autoconhecimento? Então, ele aí fala: a jornada de autoconhecimento é um processo profundo e contínuo de exploração interior, onde o indivíduo busca entender a si mesmo em um nível mais profundo. Esse processo envolve a identificação de pensamento, emoções, padrões de comportamento, crenças, valores que moldam a forma como a pessoa percebe o mundo e a si mesmo. Então, é o que é essa jornada de autoconhecimento. É um processo, né, que a nossa consciência está profundo e contínuo, que a gente vai explorando em nosso interior, onde o indivíduo busca entender a si mesmo em um nível mais profundo. Então, essa jornada de você está buscando se conhecer a si mesmo em um nível mais profundo, não conhecer como você conhece. Eu sou Samuel, eu sou isso aqui. Não como isso, é um nível mais profundo, aonde o quê? Vai envolver o processo de você observar, identificar o seu pensamento, sua emoção e seu padrão de comportamento. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou pensando? Será que isso está de acordo com o que Deus e a espiritualidade quer? Crenças. O que é que eu estou crendo? Os valores que está moldando a sua vida. Será que você tem alguns valores, tanto ético e moral? Ou você não tem valores nenhum? Você rouba, você mente, você pratica coisas imorais? Como é que está você? Você tem que olhar isso. Então, o despertar é para olhar isso, pessoal. A forma como a pessoa percebe o mundo, então, como ela está percebendo, como é que as pessoas estão se comportando. E a si mesmo. Então, ela observar como é que ela está observando a si mesmo. Por isso que o despertar, pessoal, é para olhar, para trabalhar esse interior. É para dentro, não é para fora. Enquanto você não desperta, vocês vão procurar aí fora. Vão procurar em algum grupo religioso. Você está procurando a verdade aí fora. Verdade, felicidade, né? Você está procurando tudo aí fora. Meu Deus, que... Nossa, enganaram a gente. E pior que as pessoas nem percebem, né, velho? É uma coisa tão sutil. Mas é isso, foi a Matrix que preparou para isso. E o pior de tudo é que tem muitas atrações agora aqui fora, tá?
para fazer distrair a sua consciência, para que você não entre nessa jornada de autoconhecimento. Você não entre nesse processo de autodescoberta, se descobrir. Por isso que a Matrix sabe disso. Então, ele criou o meio dele de fazer com que a gente não entrasse nesse processo. Então, a pergunta lá que eu coloquei, como entramos nesse processo de auto, é quando você desperta a consciência e começa a perceber essas coisas. Você começa a perceber que você identifica pensamentos, emoções, valores que você tem. Você começa a olhar para isso. E você começa a se moldar de acordo com o que a espiritualidade quer. Por isso que eu estou trazendo aqui o que é a frequência da espiritualidade, né? Foi passada por Cristo, nosso mestre, os apóstolos. Então, eles têm ensinamento que vai para moldar o que a gente tem que pensar, o que a gente tem que se comportar, em quem que a gente tem que crer, porque a gente tem que ter crença, mas a nossa crença tem que estar no verdadeiro, não no falso. Tem muita gente colocando a crença naquilo que não é verdadeiro, pessoal. Tá? A gente não é para viver sem crença aqui. A gente foi feito para viver com crença mesmo, pessoal. Mas a nossa crença tinha que colocar no verdadeiro, né? Que é Cristo. Por isso que a Bíblia diz lá, ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, ele é o autor e consumador da nossa fé. Cristo, né? Então, o que é que ele fala mais aqui, pessoal? Ele fala, o autoconhecimento é fundamental para o crescimento pessoal e espiritual, pois permite que o indivíduo faça escolha mais consciente, alinhada com as suas ações, com o seu verdadeiro desejo e necessidade. Então, o verdadeiro desejo, né, que vem da alma. Então, você vai tomar agora as decisões conscientes, porque você vai analisar o seu pensamento, suas emoções, seu comportamento, sua crença. Você vai fazer uma análise e vai começar a estar mais consciente, se alinhar com aquele não, é minha alma, é minha virtudes, a minha integridade que eu tenho que colocar. Então, isso é um desperto, tá, pessoal? Tem muitos que dizem que eu estou desperto, mas está fazendo coisa aí que não é de desperto. É uma pessoa ainda que está presa às emoções, os pensamentos, o comportamento aqui que ele aprendeu da Matrix, ele está preso ainda, tá? Ele pode estar em um processo aí de autodescoberta, de autoconhecimento, tá? Mas ainda não está consciente verdadeiro. Precisa tomar consciência. É o que eu estou aqui trazendo para a gente tomar consciência. Eu, você e quem mais assistir esse vídeo, tá? Tá certo? Aí ele fala, o autoconhecimento vai além da simples introspecção. Ele requer que o indivíduo enfrente aspectos de si mesmo que podem ser desconfortável e desafiadores, como medo, insegurança, trauma do passado. Então, tem que enfrentar isso, tá, pessoal? Por isso que tem muitas pessoas com dificuldade, tá? Em se conectar com a espiritualidade dela, porque o autoconhecimento, né, que é o trabalho da nossa espiritualidade, a gente vai ter que poder, é desafiador a gente encontrar com nossos medos e a nossa insegurança. Trauma do passado, deve ter acontecido muito trauma, tá? A gente vai ter que enfrentar isso para a gente se livrar disso, para a gente estar livre para Deus, para a espiritualidade. Senão a gente vai estar preso na redoma do medo. Então, e é isso que a Matrix quer.
que você fique preso aí. Por isso que as notícias, você vê, tudo que passa é coisa de medo, pessoal. Até agora parece que eu vi que ainda estão dizendo que meteoro vai bater na Terra. Ainda está com essas notícias? Eu era pequeno quando, né, adolescente, quando eu vi essa notícia. Até agora, toda hora que trazem, por que estão passando isso? Principalmente o grupo lá, a NASA, para deixar as pessoas no medo, tá? Por que agora essa notícia não causa mais efeito em mim? Porque eu já tenho conhecimento, eu já sei o que acontece, já sei qual é o formato da Terra, já sei o que acontece, tá? Mas pessoas que estão aí, pessoal, como eu era jovem e não tinha conhecimento, essa notícia antigamente me trouxe impacto, entende? Então, eles continuam, tá? Para querer manter você numa frequência de medo, você ficar com insegurança. E aí acontece trauma, né, pessoal? Muitas pessoas têm trauma, por isso que tem que procurar, tá, pessoal? Terapia, para senão se você não vai se conectar. Não adianta só ir para falar para o grupo religioso, porque tem muitos aí, tá? Com esse cristão que teve trauma de infância, na adolescência, trauma, tá? E tá impedindo dela se conectar à espiritualidade dela. Ela entrar nesse processo de autodescoberta. Porque ela não quer ir lá mexer lá. Porque aquilo é desconfortável, né? Ela não quer mexer lá. Mas ela deixando lá, não vai resolver o problema. E aí ela pensa, não sei o que, a religião começa a ensinar de que ela tá lá, não sei o que, mas ela não faz esse processo. Ela não entra, tá? Não conversa sobre isso, não fala sobre isso. Não vai curar, tá, pessoal? Sem você jogar isso para fora, essa energia, tá? Porque isso é uma energia, não vai funcionar. Então, e pior de tudo é que você não consegue se conectar com a sua essência. Porque para se conectar com a sua essência, com Deus, com Cristo, vai ter que mexer com isso aí. Não tem. Irmão Samuel, não tem como fugir disso, pessoal. Você vai ter que enfrentar, tá? É uma decisão sua também, tá? Aí ele fala, essa jornada é um convite de autoaceitação e transformação. Então, essa jornada é que você vai aceitar as coisas e vai começar a se transformado, pois reconhece essas partes ocultas de si mesmo. Então, é a parte lá sombra, né, pessoal? A pessoa pode trabalhar para curar e integrar esses aspectos em sua vida, tornando-se mais equilibrado e mais consciente. Então, você vai saber agora lidar com o seu lado sombra, o seu ego, né? Você vai equilibrar isso aí. Por isso que é para equilibrar o ego, tá, pessoal? Não é para matar aí, igual como eu estava ouvindo, tem que matar esse, ele está atrapalhando a gente, né? É para curar, é para começar a equilibrar. Quando você começa a equilibrar essas partes, a gente começa a entrar no equilíbrio. É para isso. E aí o espírito, tá? Espírito de Deus, a conexão que a gente vai ter com o nosso Deus interior vai levar ao equilíbrio. Por isso que a gente precisa, tá? Se conectar espiritualmente. Porque nos ajuda. Mas tem pessoas, pessoal, que tá tendo dificuldade por causa dos traumas, por causa das coisas, tá? Ela está encontrando dificuldade em se conectar. Tá? Aí vai para alguma religião, vai para algum grupo aí, tá? Porque algo está incomodando nela. Ela quer se ver livre daquilo, mas ela não sabe como. Tem muitas pessoas assim, tá? Eu tô aqui, tá, pessoal? Tô aqui passando aquilo que eu passei, que tive experiências espirituais, tive coisa,
Estou aqui passando todo o conhecimento. Conhecimento também de psicologia, psicanálise, tá, pessoal? Sobre esse autoconhecimento, sobre essa espiritualidade da Bíblia. Estou aqui para ajudar vocês. E graças a Deus, as pessoas que estão aqui estão sendo ajudadas. É por isso que eu estou vendo que está crescendo aí, tá, pessoal? São pessoas que estão com a dificuldade dela. Ela vê aqui o processo que eu estou passando, está ajudando ela, ela sente a energia boa e elas estão se inscrevendo, tá? Estão aí me dando audiência, né? Tá, pessoal? É isso, por causa da dificuldade, da necessidade. Então, ela está vendo no meus vídeos um lugar onde ela vai encontrar esse equilíbrio, tá? E foi preparado para isso, tá, pessoal? Sem estar pegada a nenhum grupo religioso, tá? Porque muita gente está saturada desse sistema aí da matriz religiosa, tá? Estão fazendo mais mal do que bem as pessoas nesses processos aí, tá? Então, eu estou trazendo aqui, foi por isso que foi aberto o meu canal, tá? E tá vindo pessoas aí, tá, pessoal? Graças a Deus, tá? Espero que vocês continuem nessa frequência, tá? Aí ele fala o processo da jornada de autoconhecimento. Ele fala a jornada do autoconhecimento é um caminho único para cada pessoa. Então, é o seu processo. Eu estou fazendo o meu, pessoal? Estou fazendo o meu, né? Com dificuldade, dá uma derrapada ali, mas eu estou fazendo o meu processo. Você tem que fazer o seu, porque é único o seu. Eu não posso me meter na sua jornada, tá? Eu posso orientar, mas a decisão sempre vai ser sua, tá? Sempre a decisão é sua. Eu oriento de acordo com que a espiritualidade, Cristo, os apóstolos. Então, por isso que eu faço esse esboço tudo, de unir tudo isso segundo a psicologia, a psicanálise. Então, eu pego tudo isso para você tomar sua decisão, tá? Ele vai falar, mas alguns elementos são comuns em quase toda a experiência. Então, mesmo que a gente tenha uma jornada única, sempre tem algo que nos são elementos em comum que acontece com todos, tá? Ele fala, o primeiro passo muitas vezes é a sensação de insatisfação ou desconexão. Então, é a primeira coisa que a pessoa sente. Ela está insatisfeita, porque ela está tendo a desconexão da quê? Da alma divina dela. E tem pessoas até que aqui nessa realidade, né? Ela tem dinheiro, ela tem uma posição, ela está bem aqui, mas por que ela está insatisfeita? Você entende, pessoal, que não é o dinheiro que vai trazer a felicidade e colocar esse engano que vocês vão tudo atrás de dinheiro, tá? E aí criou essa redoma aí da Matrix. E vocês não conseguem sair dessa redoma aí. Não conseguem. Porque já é um sistema que já vem desde lá dos antigos, né? Antigo Egito, onde tinham os Anunnaki. Então, eles criaram esse sistema e vocês não, até hoje o ser humano não consegue sair desse sistema. Vocês ficam tentando se adaptar ao sistema que hoje temos aí, tá? O qual vocês entram numa insatisfação e desconexão, porque vocês não estão trabalhando esse autoconhecimento, essa conexão com a sua consigo mesmo, tá? O seu eu verdadeiro, você está longe dele, com o que está acontecendo na vida externa. Então, você está desconectado com o que está acontecendo na vida externa, você está desconectado. Porque você só vai se conectar com as coisas quando você se conectar com o seu eu verdadeiro. Com Deus, né? Com a sua essência divina. Então aí você se conecta com tudo que é aqui.
Por isso que tem pessoas, tá, pessoal? Ela tem dinheiro, ela tem aí, né? Uma vida aqui boa nessa realidade, mas ela tá assim, ela não consegue sentir prazer em nada. Ela vai, viaja, gasta dinheiro, ai meu Deus. E tem pessoas que entram naquela compulsão e ela tem dinheiro, começa a querer comprar coisa para suprir aquele vazio que está dentro dela. E não vai, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? E tem muitas pessoas assim, até pessoas de igreja, pessoal. Eu vi pessoas assim, mas é isso. Porque até enquanto não despertar, não entender essa jornada de autoconhecimento, vai ficar nessa insatisfação e desconexão. Então, todos sentiram isso. Eu, você, tá? A gente sentiu isso, tá? Aí ele fala, isso pode levar um indivíduo a questionar sua escolha, relacionamento ou até mesmo o propósito da sua vida. Então, vai levar a pessoa a questionar suas escolhas, né? O relacionamento, qual é o meu propósito aqui, o que é que eu estou fazendo? Esse momento de questionamento é fundamental para marcar o início da busca por resposta mais profunda. Então, é importante que você esteja nesse processo. Por isso que o processo do despertar, a pessoa fica questionando tudo. Tá? Eu lembro, eu lembro que eu questionava, mas para eu encontrar a resposta, e eu fui encontrar a resposta dentro de mim. Por isso que quando as pessoas falam aqui que ela ouve eu falando essas coisas da minha alma, aí toca na alma dela. O que é que elas falam? Escreve lá. Nossa, irmão, é verdade, é verdade. Eu digo, essa verdade está dentro de você, pessoal. Eu eu falo para ela aqui no meu canal, né? Elas sempre escrevem aí, muitas pessoas escrevem que elas sentiram. Por quê? Eu estou colocando coisa da alma, tá? Que toca no profundo. Por isso que às vezes tem pessoas que têm trauma, têm problema, é difícil de assistir meu vídeo, porque começa a tocar na alma dela, então começa a mexer com coisas que ela não quer que mexa, porque aconteceu alguma coisa, trauma. Então você tem que se cuidar, pessoal. Você perceber isso, tá? Eu digo, eu preciso buscar terapia, preciso conversar sobre isso. Você precisa botar isso para fora. São energias que estão aí atrapalhando a sua vida. Quanto mais você fica sem falar sobre isso, vai piorando a situação, tá? Aí ele fala, ao longo desse processo, né, que é a jornada de autoconhecimento, é comum que o indivíduo passe por um período de reflexão, onde analisa seu pensamento, comportamento, buscando entender o que os motiva. Então, é aquele momento de reflexão, né? Quando a pessoa, eu despertei mesmo, eu entendo aquele momento de reflexão. O que é que eu estou fazendo aqui, pelo amor de Deus? Eu sou uma consciência, eu nasci aqui, numa família aqui, minha mãe lavadeira, eu moro aqui em uma comunidade, meu Deus. Eu fiquei pensando, pessoal, é a reflexão, a análise que a gente faz, buscando entender qual é o motivo de eu estar aqui. Foi aí que eu achei, tá? Essa conexão com a espiritualidade. Tive experiência que ajudou isso, né? Saída do corpo. E eu consegui entender que eu tinha um propósito para fazer. E agora, olha agora quantas pessoas eu estou ajudando. Eu estava fui tomar psicologia, psicanálise, porque eu estava ali, inconscientemente, eu estava procurando algo, mas eu estava pensando que eu ia encontrar fora, tá? Mas me ajudou esses conhecimentos aí me ajudou, né, naqueles momentos e está me ajudando agora, porque eu tenho o conhecimento e a espiritualidade está me usando agora.
para ajudar vocês também. Às vezes a gente não entende, né, pessoal? O trabalhar de Deus, a gente não entende, mas é isso mesmo, tá? Faz parte do nosso processo. Aí ele fala, a prática de meditação diária ou de outra forma de introspecção, né? Pode ser oração, a pessoa que entra em um estado mais alterado, né? Pode ser extremamente útil para ajudar a pessoa a organizar suas percepções e descobrir padrões ocultos em sua atitude. Aquela coisa que está oculto lá está atrapalhando você. Ao identificar esses padrões, a pessoa ganha clareza sobre o condicionamento que governa as suas decisões. Então, ele vai perceber que até aquele padrão que ele está tá sendo incentivado por algo externo. O que é que está acontecendo? Ou então, por trauma, aconteceu trauma, aí você fica paralisado naquela, não sai daquela. E o autoconhecimento, pessoal, você descobrir, não, isso não é assim. Então, teve pessoas aqui, pessoal, quando estava estudando aqui comigo, caiu a ficha. Você lembra do telefone que caiu a ficha? Então, caiu a ficha nela, ela percebeu algo nisso e ela está mudando agora. Ela está mudando o padrão de pensamento e comportamento de acordo com o que ela foi aqui, está ouvindo dos meus vídeos, tá? Está trabalhando, ela está melhorando o processo dela de autoconhecimento, tá, pessoal? É um processo contínuo, tá, pessoal? A gente vai descobrindo e vai melhorando a cada momento. Porque quando vê, a gente vai estar lapidado, vai se tornar uma pessoa tanto espiritual como pessoal, uma pessoa mais elevada, tá? E é isso que a espiritualidade quer, tá? Aí ele fala, outro aspecto importante da jornada de autoconhecimento é a superação de crenças limitantes. Então, teve muitas aqui, tá? Que vieram aqui pro meu canal aqui, pessoal. Tinha muitas crenças limitantes, tá? E através do estudo aqui eu fui tirando essas nuvens negras da mente, tá? Eram muitas pessoas aqui, tá, pessoal? Então, por isso que o autoconhecimento, o estudo, é importante, pessoal. Você supera essas crenças limitantes. Muitas aqui. Por isso que eu tenho vários vídeos aí, de todos os temas aí eu falando. E essas pessoas tiraram a nuvem negra, né? Porque elas estavam em grupos, né, pessoal? Religioso. Estava colocando, limitando ela, tá? Talvez também a crença veio da família. Não, você tem que ser assim e tal, você tem que. É assim, é dessa forma. Então, a pessoa, quando está aqui nesse. Acredita, porque ela é jovem e tal, a família está falando, ela entra naquela crença. Mas quando você entra nesse processo aqui, você começa a superar essas crenças limitantes. Muitas vezes ao longo da vida as pessoas desenvolveram crença sobre si mesmo e sobre o mundo, que limita a sua capacidade e a sua felicidade. É isso, pessoal. Tem pessoas que estão limitando a capacidade dela de ela até ser feliz. Por causa que não foi assim que me ensinaram, eu tenho que ficar dessa forma, é desse jeito. Então, foi quebrada aqui essas crenças aqui, tá? No meu canal, muitas pessoas, tá? Chegaram com muita confusão mental, tá, pessoal? Então, os pensamentos estavam tudo embaralhado, a emoção dessas pessoas, tá? Mas elas perseveraram, tá? Em estar aqui me assistindo, tá? E melhoraram, tá? Graças a Deus. Agora elas entram em comunicação comigo e estão melhores, tá? Esse é importante, tá, pessoal? Você vê o trabalho que eu estou fazendo, né, pessoal? Mas primeiro começou em mim. A espiritualidade precisou trabalhar em mim, tá? E até hoje trabalha, tá? Tento melhorar em muitas coisas ainda que eu preciso melhorar. Mas é isso.
É um processo que a gente está, tá? Aí ele fala, essas crenças podem ser criadas por experiência passada, trauma, influências externas. Ao identificar e confrontar essas crenças, o indivíduo pode liberar essas limitações e adotar uma visão mais empoderada de si e da realidade. Então, quando ele começa a perceber isso e ver que isso aí era uma coisa que colocaram a crença limitante, né? Às vezes aconteceu até trauma que paralisou você. Influências externas, né? Várias, né? Deve ser da nossa família, do crenças religiosas, tal e tal, entende? Então, tudo isso atrapalha a nossa jornada de autodescoberta, tá? Atrapalha. Aí ele fala a importância do autoconhecimento. Então, existe uma importância, porque a gente tem que passar por esse processo, tá? Ele fala, o autoconhecimento é essencial para uma vida equilibrada e satisfatória. Então, o autoconhecimento é que você equilibre aqui. Você trabalhe cada camada, a camada mental, que é o campo mental, o campo emocional, trabalhe o seu espírito e trabalhe o seu corpo, o seu comportamento aqui. É para isso que você tem que se conhecer para trabalhar. Quem é? A sua consciência. Mas você tem que perceber que você não é isso, essas camadas. Você é a consciência que está administrando essas camadas, tanto visível quanto invisível. Por exemplo, agora a gente está trabalhando a camada invisível. Mas a gente vai trabalhar a camada visível, que é o nosso corpo. Tá? Agora de manhã mesmo eu tomei as vitaminas C, né? Porque esses dias está frio, né, pessoal? Eu não quero para eu não ficar entupido o nariz, tá? Tem hora que eu dou aqui espirro e tal. Vocês veem aqui, tá? Aí a garganta também, eu já sou rouco. Se eu ficar entupido aqui, eu não vou poder falar aqui, trazer as informações para vocês, tá, pessoal? Vocês vão ficar, ô, irmão Samuel, cadê o vídeo? Ô, eu tô com saudade de você. Cadê o vídeo, irmão Samuel? Eu digo, ô, irmão, ô, eu tô doente, eu tô aqui com a garganta, eu não posso... Já pensou, pessoal? Então, às vezes até a espiritualidade, né, tá me mantendo equilibrado com a saúde, né? Mas eu me cuido também, tá? Alimentação, me alimento bem, toma as vitaminas aí, tá? Você vê que teve um dia aqui que eu comprei as laranjas aí, tangerina, comecei a chupar para não baixar a minha imunidade, tá, pessoal? Porque é assim, a gente tá aqui, tá sujeito a qualquer coisa, qualquer vírus, tá? Então, é pela misericórdia de Deus que eu tô aqui, tá? Porque se fosse aí, a gente já não estaria aqui, pessoal. Quantas pessoas pegam aí uma coisa, cai na cama e não volta mais? Tá? Então, é isso, tá, pessoal? Faz parte do nosso processo. Então, é para levar a vida equilibrada e satisfatória. Quanto mais a pessoa se conhece, mais fácil ela toma a decisão que estão alinhadas com valores e desejos genuínos. Então, o desejo verdadeiro da nossa essência. Isto também permite que o indivíduo reconheça e trabalhe as áreas que precisa ser desenvolvida. Então, ele vai vendo que, nossa, eu preciso melhorar aqui, eu tô, eu tô falhando aqui, tá? Mas é isso, tá? A gente é ser humano. Se você perceber isso, pessoal, não julgue você, tá? Não julgue. A gente está no processo de aprendizagem, de descoberta, tá? Não julgue, então. Tente melhorar. Seja na vida pessoal, profissional ou espiritual. Então, nesse contexto onde você está, pessoal, né? Você está com a família, com sua esposa, seu marido, profissional, tem que ser
uma pessoa, um profissional melhor. Espiritualmente, apresente a sua espiritualidade, suas virtudes, tá? Tente melhorar aí. É difícil, pessoal? É difícil, porque como é que se diz? Escureceu aqui, não vê, pessoal? Você vê? Então, é... nossa, eu não sei o que é que está acontecendo. Mas é isso. Mas o que eu estava falando é o quê? A gente trabalhar, né, pessoal? Desenvolver essas áreas que a gente, aonde precisa. É fácil, pessoalmente, por isso que é difícil a gente lidar com a nossa família. Ainda mais pessoas que não têm conhecimento dessas coisas, tá? No profissional, você vai para um trabalho onde tem muita competição. É difícil de você lá demonstrar ser um bom profissional num ambiente desse. Espiritualmente também, você demonstrar sua espiritualidade é difícil também. Então, é fácil não, mas a gente tem que fazer um esforço em melhorar sempre essas nossas áreas. Por isso que não é fácil, pessoal. Espiritualidade não é fácil. Tá? É difícil. Tem muitas pessoas que às vezes, se ela não tiver conectada a Deus, elas desistem, tá? Elas que ela não consegue, tá? E aqui, pessoal, a gente colocou a mão no arado, né? Despertou a consciência, não pode mais voltar. Não pode, tá? É proibido. Aí o que mais, pessoal? Um dos maiores benefícios do autoconhecimento é o aumento da autoconfiança. Ao compreender seus próprios pontos fortes e fracos, a pessoa se torna mais segura para tomar decisão e lidar com o desafio. Então, a autoconfiança dela aumenta. Tá? Aí ele fala, a insegurança e a dúvida tende a diminuir. Então, vai diminuir aquela insegurança, o medo, a dúvida, né? Vai diminuir à medida que o autoconhecimento se aprofunda. Então, à medida que você vai expandindo a consciência, isso vai diminuindo. Pois a pessoa aprende a confiar em si mesma, em sua capacidade. Então, ela começa a ver que tem capacidade, que ela consegue lidar com aquilo, né? Que vem de Deus, né, pessoal? Essa capacidade, né? Aí ele fala, além disso, o autoconhecimento também promove empatia e a compreensão em relação ao outro. Então, aumenta a nossa empatia. Então, aumenta a nossa sensibilidade de perceber o sentimento do outro, né? E aí a gente vai ter uma compreensão melhor com o outro. A nossa relação, a gente vai entender o que o outro está sentindo. É o que acontece aqui, tá, pessoal? Muitos que vocês vêm aqui conversar comigo, eu já lhe entendo, tá? Eu já entendo o processo que você está passando. Eu aí tenho paciência em conversar com... Porque eu sei, começa a sentir a seu sentimento. Porque também eu já passei. Então eu consigo compreender o que você está. E aí eu vou orientar com toda a calma, esperando você tomar a decisão com toda a paciência, tá? Teve até uma pessoa que me agradeceu. Ô irmão, obrigado pela sua paciência, viu? Obrigado. De nada, tá? Mas é isso, é o que eu já experimentei, já estou em um processo mais desenvolvido e eu tenho que ter paciência com vocês, entender que é o seu processo, tá? E você não está entendendo agora. Às vezes está acontecendo muito turbilhão na sua vida. Então tem que entender isso, tá? Aí ele fala, quando a pessoa entende melhor sua própria e motiva, torna-se mais fácil compreender o sentimento e o comportamento do outro. Então, foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a compreender minhas emoções, meus lados fortes, meu lado fraco, pensamento, as coisas, eu comecei a entender as outras pessoas, né? O que melhora a qualidade do relacionamento. Então, melhora a qualidade do relacionamento que a gente vai ter
com os outros irmãos, né, pessoal? Vocês aqui, pessoal, nunca eu quero discutir com vocês, fazer qualquer coisa, não. Eu quero sempre ajudar vocês, tá? Com toda humildade, com toda, né, verdade. Se eu não puder também, eu digo, procure isso, irmão, procure tal, isso, procure uma terapia, procure, tá? Para ajudar vocês. Mas se vocês querem fazer a terapia comigo, seja bem-vindo, tá? Aí ele fala, a pessoa se torna mais paciente e menos reativa. Então, ela não vai reagir logo o que a pessoa fala. Ela vai ter mais, ela vai entender a motivação que aquela pessoa está fazendo. Porque às vezes tem pessoas que atacam aqui, tá, pessoal? Então, mas isso é o quê? É porque deve estar tocando algo na alma dela. Deve estar tocando algo que ela. Eu falei algo que tocou na alma dela e ela não queria que tocasse naquilo. Mas sim, sem tocar, você já viu o médico? Eu vou fazer o curativo na sua ferida para você ficar bom. Sem tocar, eu vou daqui de longe, eu vou curar a sua ferida. Não pode, ele tem que ir lá, queimar, abrir, tirar. Então, isso vai causar uma dor ali no momento, mas depois vai passar. É a mesma coisa espiritualmente. Então, eu que estou como um agente de cura da sua alma espiritual, eu vou falar coisa que vai tocar na sua alma. Mas é porque tem ferida lá. Tem coisas lá que precisa ser curada. Entende, pessoal? Então, tem pessoas que não entendem, mas quando toca na ferida, o que é que ela reage à reação dela? Então, eu preciso entender que essa é uma reação normal das pessoas, tá? Às vezes ataca aqui, me ataca, tá? Ele fala, pois passa a reconhecer muitas reações e emoções que vêm de aspecto interno que precisa ser trabalhado. Então, vem de lá, do processo interno da alma, que precisa ser trabalhado. Então, uma pessoa falou, tocou lá, e é coisa que você não queria que tocasse. Então, você me vê aqui que estou trazendo isso, você vem me atacar. Dá até vontade de dar um murro na minha cara, né? Vou dar um murro nesse cara aí, velho. Mas, mas é o processo de você ser curado, tá, pessoal? Sem mexer na ferida, tem que jogar lá o mertiolate, né? Como é mertiolate? Álcool, tá? Para ser curado. É um antídoto, tá? Então, às vezes acontece isso aqui, tá, pessoal? Pessoas ficam aí até irritadas comigo. E eu não fiz nada com ela. Aí o que mais, pessoal? Cadê, velho? Hoje saiu aqui? Aonde foi que eu parei aqui? Saiu aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Cadê? Aí, ó. Fui dar risada, ó. Saiu. Aonde é que a gente tava? Cadê, pessoal? Aqui precisa ser trabalhado. Então, os processos internos, né, pessoal? A gente parou aqui. Então, vamos parar aqui, tá? Que eu vou ali fazer uma merenda. E daqui a pouco eu volto já a 54 minutos, tá? Então, parei aqui no processo de conhecimento, né? Parei aqui. Cadê? Não, parei aonde? Cadê, pessoal? Meu Deus, onde? Aqui, em frente, trabalhar aqui. Pois passa a reconhecer que muitas reações vêm de aspecto interno que precisa ser trabalhado. Então, foi aqui que eu parei, né? Vou marcar aqui segunda parte, tá? Segunda parte que
Eu vou vir na outra parte, vou ali fazer a merenda. E daqui a pouco eu volto, tá, pessoal? Para a gente continuar a segunda parte, tá? Então, até a segunda parte, tá?